olha quem eu Olá. trouxe hoje pra gravar com a gente. A ideia de fazer esse vídeo, o primeiro vídeo oficial da gente aqui junto assim no vlog. É? Que lindo! Não, eu apareci umas vezes. No vlog, mas assim, primeiro vídeo falando com você diretamente. E a ideia foi sua, então eu tive que te arrastar, né, amor? Sério? Foi minha? Você é linda, tô passando um pouco de mal aqui. Mas tá firme e forte. A gente vai responder as perguntas Isso aí. que vocês mandaram no Instagram. Então, a Natália perguntou primeiro: vocês se falavam todo dia? Se sim, isso não atrapalhava a vida real de vocês? Como lidavam com isso? A gente falava todo dia. E eu trabalhava mesmo, quase precisava fechar minha empresa, porque se eu fiquei falando com ela, esqueci de trabalhar. Mentira! Foi verdade. Mas bom que depois eu passei vários tempos no Brasil também, então isso ajudava, que depois deu pra conversar e passar tempo juntos e depois também fazer os trabalhos também. A gente falou primeiro no Viber, eu não gostava. Depois a gente passou pro WhatsApp, que foi bem quando começou. E a gente falava toda hora, assim. Eu ficava o tempo inteiro com o celular, ele o tempo inteiro. E aqui na Finlândia, o fuso horário é um pouco diferente. Por exemplo, agora são 6 horas pra frente do Brasil. E o Mika sempre ficava acordado. Tipo assim, você mandava mensagem pra ele no Brasil, sei lá, 1h da manhã, que era tipo, sei lá, tarde. Eu falava, 6 horas, 7 horas. Ele respondia. Eu deixei o celular o som para mais alto possível para escutar e poder responder. Ele tava longe, mas sempre perto, né? E é isso aí. Os amigos entendiam, porque a gente se via assim, não era sempre, mas então eles entendiam, né? A gente gravava um videozinho, né? Segunda pergunta, da Elisa: como conhecer bem a pessoa tendo relacionamento à distância? Sabendo que quando estamos apaixonados, mostramos o nosso melhor lado para outra pessoa na expectativa de uma resposta emocional semelhante à nossa. Como a gente se conhecia, mesmo namorando à distância, assim? Infelizmente, eu acho que realmente você conhece a pessoa só no casamento. Mas claro a gente é casado há 1 ano e pouco, eu ainda tô aprendendo sobre você, né? Então eu acho que no namoro você começa a conhecer mais, você vê uma pessoa diferente, mas realmente você conhece a pessoa no casamento mesmo. Então por isso é tão importante ficar orando e sentir a firmeza de Deus e sentir a palavra de Deus com relação a isso, porque realmente, infelizmente, não tem como conhecer a pessoa totalmente antes de estar casado. E essa coisa que a Elisa falou de mostrar um lado melhor, a gente, é assim, que quando tá namorando, a menina vai se maquiar pra aparecer no FaceTime. Então, tipo, você nunca me viu antes, tipo, sem maquiagem, toda bonitinha. Depois que casa, a gente não é que relaxa, mas fica mais confortável, porque você acorda com a pessoa, não tem como você sair e ir no banheiro, passar maquiagem e acordar, ai, acabei de acordar, não tem como. Então, você vai conhecendo. E também, uma coisa que você sempre falou era pra eu ser sincera em relação a tudo que eu tava sentindo. E isso foi, tipo, muito importante, porque desse jeito, eu mesmo não querendo falar, às vezes eu falava, então a gente se conhecia um pouco. E o Mika passou um tempo na casa dos meus pais, quando ele estava no Brasil, então acompanhou um pouquinho, né, como era a casa dos meus pais, como tava dando a conhecer a sua família também, você, e assim, isso foi muito legal para poder conhecer um pouco melhor. Agora, Oliveira Clarine: você tinha uma vida aqui e ele lá. O que vocês faziam para suprir essa falta de contato físico, ainda mais no início do namoro, porque quando estamos apaixonados queremos ficar perto da pessoa? É verdade, às vezes era muito ruim, porque alguns amigos meus já namoravam ou saía, sempre perguntavam: e aí, quando que o Mika chega? Eu quero conhecer o Mika. E tipo, não, tá muito longe. Era ruim sair sozinho sem ele. E aí a gente ia, tirava foto, porque agora eu tô aqui com minha família. Tá, a gente tá aqui com não sei o que. A gente tentava suprir, assim. Com certeza, assim, muito poucos meus amigos conheciam a Débora. Na verdade, foi acho que depois de 2 anos que
amigos meus realmente conheciam a Débora, então a maioria deles pensaram que ela nem existia. Você viu a festa ontem? Você viu a festa do Mika? Porque ele vai completar 30 anos. Como ele fez uma reunião aqui na Finlândia pros amigos e algum deles chegava pra mim e falava assim: ai, mas você existe? Tipo, porque a gente se falava tanto, eles falavam muito de mim, só que eu nunca apareci, porque às vezes não coincidia quando eu tava aqui, da gente se encontrar. Mas a gente tentava suprir graças à internet. Não sei como que a pessoa faz isso. Se a gente com cartas seria um pouco difícil. Olha, mas afinal de demorar 25 anos pra pegar. Da Sara agora. Sara Albergiana Oliveira. Como cristã, o objetivo do namoro é o casamento. Como sua família e amigos reagiam ao perceber que havia a possibilidade de você ir morar longe? Como você administrou isso? Como foi a decisão de quem se mudaria? Como vocês se lidaram ou lidam com as diferenças culturais e até mesmo a língua? O meu namorado também é gringo, por isso tantas perguntas, eu te entendo, viu? Muito. Tem várias perguntas, eu vou responder uma por uma, tá? Como sua família e amigos reagiram ao perceber que eu podia morar longe? Alguns reagiram bem. Tipo, é bom que eu tenho uma casa na Finlândia, é bom que eu posso te visitar. Mas a gente nunca, respondendo até outra pergunta, a gente nunca tinha planos de mudar pra Finlândia depois que a gente casou, né, amor? Eu lembro que quando ele pediu em casamento, eu falei, eu aceito, mas eu quero passar o primeiro ano do casamento perto da minha família. Depois desse ano, a gente pode ir pra onde você quiser. O ano passou, a gente tá no Brasil. Mas é porque é importante pra mulher. Porque era muita novidade, o Mika é de outra cultura e a gente estava casado, eu era a primeira filha a casar. Então eu quis ficar perto da minha família, né? E foi muito importante esse tempo, né, amor? Pra mim foi muito importante. Também foi, porque meu trabalho, tudo é online, então foi mais fácil, mas claro que ia ser uma situação mais complicada, sim, realmente. E depois a gente ia precisar pensar isso tudo. Verdade. Mas assim, agora com a nossa situação foi mais fácil, porque eu podia continuar os trabalhos que eu tenho pra Finlândia do Brasil. Ou de qualquer outro lugar. Mas vamos ver, assim, o mundo é muito legal, grande. É muito grande pra morar em um lugar só. A outra pergunta dela é como que a gente lidou com as diferenças culturais, até mesmo da língua. Uma coisa que eu acho muito legal é que o Mika já falava português antes de eu conhecê-lo. Assim, falava bem para um gringo, né? A gente, português é uma língua que nem a gente sabe falar às vezes. Então, tipo assim, ele aprendeu muito rápido e já começou a falar. Então, não teve dificuldade nenhuma para ele conversar com a minha família. Que meus pais arranham no inglês, mas, tipo assim, então não teve dificuldade nenhuma para você falar com a minha família, com meus amigos. A gente saía, dava para conversar. Isso ajudou muito, porque eu precisava de ficar traduzindo. É meio difícil, como acontece aqui na Finlândia, porque o finlandês é uma língua muito difícil. As palavras são desse tamanho. Mas às vezes. Terrível. E a minha cabeça trava quando ele me explica umas palavras assim. Então, aqui os pais dele falam. A cabeça dela trava, tá no Instagram assim. Estão tentando ensinar. Mas tipo assim, ele tem 2 sobrinhos, eles falam só finlandês. Os pais do Mika falam português, é ótimo. Eu tô aprendendo, eles estão aprendendo. Então eu acho legal que os amigos todos falam inglês, então ajuda muito, porque eu consigo me comunicar e tal. Mas eu tenho muita vontade de aprender a falar finlandês, muita mesmo. A gente tem amigos que casaram, né, com finlandeses e é importante falar a língua. Até porque quando tiver filho, eu quero saber o que ele tá falando com o nosso filho, né? E o que ele fala com os pais quando... porque não tem como, porque eu não acho que você pode esperar quando você vai pra cultura, você vai pra ficar com pessoas que tá no país deles, pra esperar pra eles falar até inglês. Isso é, assim, muitas pessoas fazem isso por educação, de falar um pouco tempo, mas eu acho que quando alguém vem pra um país, e especialmente quando vai morar lá, realmente teria que falar a língua e aprender. E é legal que aqui na Finlândia o governo dá muito apoio para as pessoas que são estrangeiras, que querem falar a língua. Eles dão um auxílio financeiro, o curso é muito bom, tem várias pessoas estrangeiras. Então a gente tem até um casal de amigos que a menina é de outro país, tá aqui aprendendo a falar. Então eu tenho muita vontade, mas teria que morar aqui um tempo para aprender a falar mais rápido, assim. A minha amiga linda agora, Lídia Boy,
Uma situação engraçada, um amigo que você passou aí na Finlândia pela diferença cultural. Você lembra de algum amigo que eu paguei aqui? Alguma coisa engraçada que aconteceu? Tô tentando lembrar agora. Você tem algumas vezes, por exemplo, que os pais dele falam inglês, o sotaque é meio britânico, assim. É meio diferente, porque quando eu fiz intercâmbio eu aprendi o inglês americano. O Mika fala muito bem inglês americano, é mais fácil de entender. Mas ele se esforça muito, é muito legal. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu tava, tipo, muito tímida, assim, tipo... E às vezes eu não entendia o que eles estavam falando. Eu não entendia. E aí, o Mika falou assim comigo, quando você não entender, você só ri. Tipo, ri, tipo, pra fingir que eles estão... que você tá entendendo, que ela passou na conversa. Só que aí, teve uma vez que eles falaram alguma coisa e era uma pergunta. E daí eu ri, tipo, e parei, assim. É porque ele sempre... o pai, os pais dele falavam meio que, não, tipo, me explicava. Só que aí eu ri, tipo, ficou meio no ar, mas o Mika pegou, assim. Mas não teve nada muito engraçado, a gente passa pouco tempo aqui, né? Mas de você no Brasil, teve algumas palavras que eu acho muito bonitinho, que eu nem corrijo, eu deixo de falar errado, que eu acho muito bonitinho. Acho. Está errado. Agora da Larissa Alves. Como foi para as famílias de cada um, um relacionamento de vocês e mudança? Você mudou ou ele? Mudança de... Será que ela tá perguntando, tipo, mudança de... Mudança, porque é o que mudei para o Brasil. Pra sua família, como é que foi? Claro que ele está o tempo todo querendo que a gente ia passar ou mudar para cá. Claro que é muito importante para eles. Acho que eles estão mais ou menos acostumados com isso. Como eu morei um tempo antes já fora da Finlândia, já mudei pro meu apartamento com uns 22 anos de idade. Eu morava sozinha, mais fácil. Não, foi mais tranquilo. A cultura aqui é um pouco diferente com relação a isso. Mas quando a gente tá... Tipo assim, quando a gente tá aqui na Finlândia, a gente fica na casa dos seus pais. É uma coisa legal, né? É importante, muito importante pra eles isso. Dé Koenig. Como era a comunicação de vocês? O Mika já falava português e começava em inglês. A gente já respondeu essa pergunta. Ele falava português, a gente fala praticamente 95%. 99,8%. A gente fala português. O português ele melhorou muito, assim, deu um salto gigante. Ele tá falando até gírias. Tá craque, mas assim, ajudou muito. E a gente tentava falar um pouco inglês, né? Pra eu aprimorar meu inglês, mas acabava que a gente começava a conversa e terminava em português. Ele continuava. Agora tem uma pergunta no Facebook. A gente tem também o blog da Dé lá no Facebook, gente. Quem não curtiu, curte, porque tem muita coisa legal que eu vou postando mais e vocês podem acompanhar, que é bem legal. Teve a pergunta da Cecília. Cecília, a gente super. Acham complicado namorar alguém de outro país? Como é o relacionamento com a família por serem de países diferentes? Viram dificuldades em realizar a cerimônia? Alguma dúvida sobre onde fariam? Sentiram muita diferença na cultura do outro? Várias perguntas em uma só. A primeira. Acham complicado namorar alguém de outro país? Não. Até porque o Mika ele é mais brasileiro do que eu, às vezes. Eu acho que realmente pra namorar alguém do outro país só pra namorar alguém realmente não vale a pena. Tem que ser a pessoa certa, tem que ser a pessoa que Deus separou pra você. Depois realmente não tem problema, porque com relação à cultura, com relação a essa coisa de mudar pra outro país, alguém vai ser que uma pessoa nunca vai estar em casa. Em qualquer lugar que a gente mora no Brasil, eu não vou estar no meu país quando a gente talvez morar aqui. Depois, ninguém nunca vai ter a situação que os dois estão no país onde nascemos. A gente sente falta da cultura. Com certeza. Assim, eu tento matar a saudade trazendo umas comidas da Finlândia e fico guardando na freezer. Balas. E quando eu tô aqui na Finlândia, pode ser uma semana ou duas, eu tenho muita saudade da comida do Brasil. São coisas assim que a gente tem falta. Eu tento trazer algumas coisas pra cá, por exemplo,
a família do Mika adora mousse de maracujá e brigadeiro. Eu sempre trago na mala creme de leite condensado e suco de maracujá. Eu tipo faço a feira, mas eles gostam. Então é um pouquinho da minha cultura aqui. E quando a gente vai, a gente leva algumas coisas também que são importantes. Mas é igual a Mika falou, se não for a pessoa certa, é muito trabalho pra nada. Mas se for, vale a pena cada sacrifício. Com certeza. Como meu relacionamento com a família por serem de países diferentes. Meus pais amam o Mika, meus irmãos também, assim, eu não tenho dúvida. O Mika é um presente de Deus, não só pra mim, mas pra minha família. O Mika, a nossa família é muito agitada, né? A gente é tudo italiano, fala com as mãos e tal. E o Mika é calma, ele trouxe mais calma pra nossa família. E aqui na família dele, pode falar. Assim, também, mesma coisa que meus pais amam Débora muito e eles sempre esperam que a gente venha e querem que Débora também venha porque eu preciso passar, assim, 2 semanas, assim, cada 2 meses, mais ou menos, aqui na Finlândia. Então, meus pais sempre ficam perguntando se Débora vai vir, querendo, assim, eles são uma gracinha, nossa. Traz Débora também. Pode ficar ele atrás da Débora. Viram dificuldades em realizar a cerimônia? Vimos. Muita dificuldade em realizar o nosso casamento. Alguma dúvida sobre onde fariam? A gente... Isso assim, é assunto para outro vídeo, porque é muita coisa. A gente teve muito trabalho. Alguns amigos ajudaram. A Jéssica me deu alto suporte, a Jéssica Adams. Amigos nossos aqui, a Priscila Sorva, que casou também com o finlandês, ela ajudou a gente muito, a Sara Campos, porque eles já tinham traçado o caminho, mas mesmo assim foi difícil, porque é muito burocrático no Brasil. E o processo tem que estar ponto a ponto, totalmente certo, ou você começa do início. Então, muito difícil. Realmente foi um pouco estresse pra a gente preferiu, a gente casou aqui na Finlândia, no civil. E eu tipo, não sei como é que fala a palavra, legalizei, sei lá, no Brasil. Então a gente tem a certidão atual, ela é daqui da Finlândia, a gente casou aqui super rápido. Então se você namora, vai casar com um gringo, por favor, não case no Brasil, case no país de origem dele, porque pode ser qualquer lugar, eu tenho certeza que vai ser menos burocrático que no Brasil. E a gente fez a cerimônia religiosa, aqui na casa dos pais do Mika, a gente fez tipo um mini wedding, assim, só com parentes do Mika, porque eles são bem reservados aqui, não é igual no Brasil que a gente festa. Então a gente fez uma cerimônia aqui, bem legal, com o pastor, foi tipo muito importante. Depois a gente casou aqui, a gente foi pro Brasil, a gente casou aqui mais ou menos em outubro e casou lá em BH em dezembro, foi a cerimônia religiosa. Foi muito legal, é importante que a gente casou nos 2 países, assim. A gente fez na igreja porque a gente queria que todo mundo fizesse parte desse dia com a gente. Fica muito chato, chama um, chama outro. Então a gente teve muita gente no nosso casamento e foi muito legal ver pessoas assim que curtiram a gente no nosso namoro, ou que, sei lá, tinha algum carinho e foram dar um abraço na gente. A gente ficou com um sorriso duro, assim, de tanto rir para as pessoas. Mas foi muito legal, né, amor? A gente casou nos 2 lugares. Até por causa dos seus avós também, que não podiam viajar. Sentiram muita diferença na cultura do outro? Acho que sim. Pode falar tentar falar que sim, mas realmente eu conheci a cultura brasileira muito antes de conhecer Débora. Então, isso ia facilitar, porque realmente se eu ia chegar só sendo finlandês 100%, você ia assustar muito. Então agora realmente foi bem mais tranquilo. Assim. Porque o finlandês é muito diferente do brasileiro. Assim, ao contrário, se tem um ponto, é totalmente. A gente é muito social, eles não. Eles são sociais, assim, entre eles, mas pouco. Não é tanto igual a gente, assim. Vamos fazer uma festa de aniversário, a gente chama a pessoa, tipo, 7 horas da noite, a gente chega 10, eles aqui são super pontuais, então se marcou. Ontem, 4 horas da tarde, já tinha gente aqui pontualmente. Se fosse no Brasil, a gente ia começar a arrumar às 4 horas da tarde. Então a gente é muito atrasado, eles são pontuais. A gente é muito sociável, eles são mais reservados, assim, mais... A gente é muito de festa, de pessoas, eles são mais quietos. Mas o Mika é meio metade, assim, por ter ido no Brasil várias vezes, ele sempre volta um pouquinho da cultura. Mas eu tô aprendendo, tipo, o que eu acho muito legal aqui na Finlândia é que eles são pessoas de
poucos e bons amigos. Isso eu acho muito interessante, porque no Brasil a gente tem tudo amigo, né? Meu amigo do trabalho, meu amigo da família, meu amigo não sei de onde. Só que aqui eles são tipo, eles sabem quem são os amigos mesmo e eles são assim, ó, meu amigo de 30 anos, amigo de 20 anos. Isso eu acho muito legal, eles valorizam relacionamentos assim, e suprem eles, né? Agora o Mika achou muita diferença do Brasil por causa da burocracia. Sim, assim, eu sempre, assim, eu visitei o Brasil antes de a gente casar uns 15 vezes, pelo menos. Mas assim, de morar, resolver coisas, de estar na fila de banco, 1 hora depois, por falar que você não trouxe um papel que nem falava que precisava levar, tem que voltar para casa buscar e depois quando voltava o gerente não estava mais no banco, não podia resolver mais e eu fiquei doido, assim. Eu já fiquei assim, quando sabia que eu precisava ir pro banco durante o dia, eu já fiquei assim, bem chato no de manhã, porque eu já tava ficando chateado, que sabia que vai dar alguma coisa errada. O que você fez, Mika? Eu acordei, almocei, fui pro banco, voltei a dormir, porque é só isso que você faz o dia, tudo muito difícil. E eu tô acostumado que tudo funciona, essas coisas, assim, você resolve tudo em 15 minutos. Gente, a gente adorou esse primeiro vídeo. Foi muito legal. Foi muito legal, porque passamos um pouquinho da gente pra vocês. Vai ter mais vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram da participação dele, porque ele vai voltar. Mas muito obrigada por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal e dê um joinha aqui pra gente saber, né? Um beijo pra vocês. Tchau. O Mika fala melhor que eu.